Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Estou esperando a turma entrar aqui. O pessoal está entrando aqui para o nosso segundo aulão. O papo hoje vai ser um papo reto sobre dieta e nutrição que vai mudar o seu jeito de entender como a coisa funciona. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, queria agradecer aqui a todos, agradecer a presença de vocês, falar que eu estou muito feliz. Ontem nosso aulão foi um sucesso, foi um escândalo de gente, muito legal. Tive muito retorno bom aqui. A gente já vai falar sobre isso e alguns assuntos também que eles pediram para eu repassar para hoje. Eu vou repassar aqui para vocês. Boa noite, Kleber, Stefan. Aqui, fala, Kleber. Vou esperar o pessoal entrar. Mais uns 5 minutos. Olha, Scarlett, aqui, ó, tá fechei. Para eu fazer com que eu consiga ver a cara da turma que tá aqui, tá vendo? Ah, beleza. Desculpa, pessoal, estou aprendendo ainda aqui como é que faz para mexer nisso, que eu ainda não sei mexer direito. Eu estou vendo alguns. Olha, Edu, olha que legal. Que bom que você está aí, cara. Que honra para mim, viu? O Edu da Ironberg, nosso parceiro, personal, amigo, vai ajudar a gente nesse trabalho aqui também. Jax, fala, Jax. Barroso, Moab, puxa vida, Alexandre, quanta gente legal aqui, cara. Eu, infelizmente, não consigo ver a cara de todo mundo aqui na tela, só parece uma meia dúzia. Mas logo a Scarlett vai me ensinar. Fala, Kleber, tudo bem? E aí, joia? Que bom que vocês estão aqui, cara. Cara, hoje é uma aula interessante. Na verdade, é um bate-papo que eu vou fazer, vocês entenderem como a coisa funciona. E na hora que vocês entenderem isso aqui, para o resto da vida de vocês, te juro, cara, o resto da vida de vocês, vocês vão quebrar essas amarras aí, em qualquer dúvida que vocês vão ter, quando alguém falar em dieta para vocês, cara. E quando alguém falar em dieta para vocês, vocês pelo menos vão ter uma noção de como a coisa funciona e vocês vão acabar até ajudando a pessoa a montar a sua dieta. Se é que vocês vão precisar de alguém para montar a dieta para vocês, porque a coisa, depois que você toma conhecimento, depois que a coisa funciona na prática, dentro da sua cabeça, você vai ver que é muito fácil você montar uma dieta para você conseguir emagrecer de uma maneira sustentável para sempre. Estou falando de emagrecer de gordura, tá? E conseguir ganhar massa magra de uma maneira perpétua. Nunca mais na vida vocês vão parar de ganhar músculo. Parece uma loucura, né? Mas se alguém tivesse me ensinado isso aqui antes, quando eu estava começando, eu não teria demorado tanto para ficar forte. Mas é isso aí, pessoal. Então, ó, acho que já vamos começar aqui, tá? Então é assim, ó. Primeiramente, eu não sei se todo mundo aqui me conhece, mas eu sou Renato Capuano, tenho 51 para 52 anos, vou fazer 52 daqui a 2 meses. E pratico musculação desde os meus 13 anos de idade. Desde os 13 anos de idade, eu estou aqui no chão da academia, eu estou na pista aqui, errando e aprendendo e querendo agora, junto com a minha equipe aqui, que a minha equipe está muito bem estruturada aqui pelo professor doutor em nutrição, doutor Serafim Neto, filho do grande Serafim Rocha, 21 vezes campeão mundial de powerlifting, e o nosso professor doutor Carlos Brasília, professor de educação física, e também está dando todo o nosso suporte e retaguarda aqui para a gente fazer a coisa de uma maneira séria, uma maneira legal, para poder passar tudo isso aqui para vocês. Também temos a nossa equipe de marketing aqui, a nossa equipe de estrutura que está estrutural, que está organizando todo esse evento aqui para a gente, que é a Scarlett, que está aqui comigo, que a Carol, tem o Renato também, a gente está numa equipe grande aqui. Então, para a gente montar esse material aqui, não foi de uma hora para outra. A gente já tem uma turma formada, o sucesso
foi bem legal. Eu já vou mostrar para vocês alguns resultados do pessoal que já está na 6ª semana. E como eu falei para vocês, eu preciso de 16 semanas para deixar vocês com uma condição que vocês ainda não chegaram, na melhor shape da vida de vocês. Mas isso aqui não é só para atleta, não. Não é só para praticante de fisiculturismo. Pelo contrário, isso aqui que a gente vai passar para vocês, serve para você que quer estar no sofá aí, você que simplesmente quer começar a treinar, quer tirar a bunda do sofá, só que antes quer entender como tudo isso aqui funciona, quer entender como é que funciona essa parte. E hoje, no nosso segundo aulão aqui, eu quero falar sobre dieta e nutrição, que vai mudar o jogo. Então, é aqui, ó, eu quero passar para vocês algumas ferramentas que a gente desenvolveu com muitas tentativas e erros, mas também com o apoio da ciência, para explicar para vocês como é que funciona essa parte de macronutrientes, metabolismo basal, como montar o seu prato. Bem, vamos lá, a contextualização é assim, ó. Primeiro o pessoal fala de dieta, né? Que palavra mal vista, né? Tá? Como tá aqui, ó. Eu sei como é que é. O pessoal já nem aguenta mais ouvir falar nessa palavra. Então, mas assim, provavelmente todo mundo aqui já testou todo tipo de dieta, né? Dieta da moda, dieta da sopa, dieta da lua, dieta do carboidrato, dieta carnívora, todo mundo já testou de tudo. E todas as dietas que vocês fizeram, provavelmente vocês sofreram, se privaram, se irritaram, e no fim das contas aí nada aconteceu, né? Nada funcionou a longo prazo. As dietas, geralmente, elas são insustentáveis. O que vai fazer você ter uma dieta sustentável para você conseguir praticar isso para o resto da sua vida é uma dieta que consiga ser uma dieta flexível, uma dieta que faz com que, se você tiver um entendimento, você consiga se libertar das marmitas, se libertar dos protocolos, né? Porque muitas vezes você faz uma dieta para perder peso, você perde peso, mas daí você fica murcho, depois você desacelera o metabolismo, e daí toda a sua massa magra vai embora. Então esse que é o grande problema de emagrecer, as pessoas ficam correndo atrás desse emagrecimento e esquecem como funciona o nosso motor, como funciona a nossa máquina, e as coisas parecem que são até impossíveis, né? Mas daí chega uma pessoa do nada, chega aqui e fala assim, de uma vez por todas, eu tenho um método que funciona e vai te deixar com o seu shape perfeito. Então, até eu duvidaria, né? Mas na verdade é o seguinte, gente, funciona. O que eu tenho para passar para vocês é um negócio que realmente funciona. Eu não só pratico isso em mim, como já praticamos isso em diversos amigos, diversos companheiros, tivemos alunos que deram certo, e o que eu tenho para passar para vocês é simplesmente a chave que vai mudar esse jogo aqui. Isso já aconteceu com muitas pessoas aqui antes de mim, e eu queria mostrar para vocês alguns resultados aqui. Ó, dá uma olhada só. Esse aqui é o pessoal do nosso da nossa primeira turma. Olha só que interessante. Essa foto desse aparelho aqui de escada é de uma menina que mora na Suíça. Olha só que interessante. Está um pouco pequeno, eu não estou conseguindo ler, mas o que vocês precisam saber é o seguinte: nas primeiras semanas, ela perdeu 5 centímetros de cintura e 2,1 kg na balança. O mais interessante é o seguinte: a grosso modo, quando você perde 1 centímetro de cintura, você perde 1 quilo. Se ela perdeu 2,1 kg na balança, só que perdeu 5 de cintura, significa que ela ganhou massa magra. Olha só que interessante, ela conseguiu ganhar massa magra e perder gordura ao mesmo tempo. Essa foto do meio aqui, que está com um rapaz de bermuda branca, é do Rony. Olha só, o Rony é um dos nossos alunos aqui, que ficou tão animado que ele está se transformando num fisiculturista. Ele está na 6ª semana, da 5ª semana, tá? Ele já ganhou 5 quilos de massa magra. E ele perdeu 2 centímetros de cintura. Olha a foto de cima e a foto de baixo, a diferença que deu do Rony. Ele é outra pessoa, ele perdeu camisa, ele perdeu roupa, ele ganhou massa magra
E a gente não está falando que ele está exposto à sobrecarga de esteroide anabolizante, nada disso. O Rony é um cara de 52 anos que não mudou nada na reposição hormonal que ele fazia, ele só está fazendo o nosso protocolinho aqui, ele está fazendo o nosso projeto de controle de água, controle alimentar e nosso treinamento. Olha só que interessante. Então, aqui, ó, tenho mais duas pessoas. O da esquerda aqui é um policial, ele chama Márcio, ele mandou uma foto dele na praia. Olha só, esse cara já está com a gente já faz 2 meses. Ele tem 48 anos de idade. Olha só como é que está o abdômen dele. O apelido dele é Gardena. Ele é um amigo nosso das antigas, é um atleta de jiu-jitsu, ele pratica jiu-jitsu e também faz musculação. Ele, aos 47 anos, ele nunca teve tão grande e tão pesado. Ele sempre foi um cara que teve o físico bonito. Quando a gente era jovem, a gente ia para Maresias, ele sempre teve os físicos mais bonitos da praia. Mas agora ele está grande, ele está sólido. E ele está fazendo um treino onde ele não tem nenhuma lesão, ele voltou a treinar jiu-jitsu, está se alimentando da maneira correta, e olha o físico que ele conseguiu. Olha só que interessante. Esse outro da foto do meio aqui é o Alê. O Alê é como ele está agora. Você olha aqui, olha como ele está grande, como ele está seco, como ele está forte. Só que tem um detalhe. Na foto passada, na próxima foto, vocês vão ver como ele estava antes. Ele já começou a dieta um pouco antes de fazer o nosso curso. Mas ele ficou assim, como ele está no meio, grande e seco. E detalhe, o Alê é um cara que treina lá no prédio, lá na casa dele, lá no prédio dele. Olha como é que está o físico desse cara. Eu quero mostrar para vocês que tudo isso aqui é possível, cara. Olha só. Se você não acredita, isso é normal. Assim, eu quero que você veja com seus próprios olhos que aqui tem o resultado de algumas pessoas que aplicaram o nosso método. Então, ó, aqui, ó, vou entrar no bonde da gratidão também, agradecer ao Renato Capuano e toda a equipe Metamorfo. Esse protocolo também veio no momento certo. Há 4 meses eu tive um rompimento do ligamento do ombro direito. Parei 100% de treinar. Estou voltando agora com esse novo protocolo. Obrigado, mestre Renato, por compartilhar seu conhecimento e dicas, motivação diária, que vale ouro. Sozinho a gente vai longe, mas em grupo a gente voa. Aqui, ó. Agradeço por poder participar desse grupo incrível que o Renato Capuano montou. Veio bem a calhar na hora certa da minha vida. Só agregou valores aos meus estudos com o conteúdo essencial para a evolução na musculação. Obrigado, Renato e equipe, e que venham muitos outros projetos. Olha que legal isso aqui, eu fiquei até lisonjeado. Isso aqui são algumas das pessoas que estão fazendo aqui o nosso protocolo. Assim. Então, é assim, na aula passada, a gente falou sobre alguns principais erros que impedem as pessoas de alcançar o shape perfeito. Né? Então, eu recebi muitas mensagens aqui e estou muito feliz com o engajamento de vocês, o retorno que vocês me deram, e a galera está entrando em contato e pedindo para explicar algumas outras coisas. Eles pediram para eu falar hoje, ainda antes da gente começar a falar de dieta, do nosso 10-3-2-1. O que eu tenho que passar para vocês é o seguinte, ó. Você vai contar da hora que você vai dormir, tá? Que teoricamente, é o seu relógio circadiano desligando o seu dia e começando a sua noite. Então, tem alguns órgãos do nosso corpo que, de acordo com a medicina chinesa, eles têm um delay de 6 a 8 horas para poder startar o nosso relógio circadiano, que é o fígado, por exemplo, é um relógio que o circadiano do fígado com o delay, ele restarta às 3 horas da manhã. Mas a maioria dos nossos órgãos, por exemplo, do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, para você conseguir relaxar profundamente, tem uma regrinha aqui que eu quero passar para vocês, que é o 10-3-2-1. Assim, 10 horas antes de dormir, você tem que parar de tomar café. O seu último café, se você vai dormir meia-noite, você vai ter que tomar o último café às 2 horas da tarde, para que você consiga relaxar profundamente. Comida. 3 horas antes de dormir, você tem que parar de comer. 2 horas antes de dormir, você tem que parar de beber água. E 1 hora antes de dormir, você tem que desligar as suas telas. Isso é muito importante para você conseguir
um relaxamento pleno, fazer com que o sistema nervoso central desligue para você abaixar o seu cortisol. Olha só que interessante. O cortisol baixa, você já vai estar um tempo sem comer, a sua insulina baixa, o seu glucagon vem presente, e quando o glucagon sobe, a sua síntese proteica ela tem muito mais otimização e você consegue produzir muito mais IGF-1, que é a conversão do GH, do hormônio do crescimento, que a gente tem os 3 últimos pulsos, meia-noite, 1h15 da manhã, e o terceiro pulso, lá para as 2h40 da manhã, os pulsos endógenos do GH, que é a conversão desse GH com a presença do glucagon, ele vai virar o IGF-1, que é o seu hormônio do crescimento. Então, ele funciona a partir de um delay de algumas horas do seu relógio circadiano. E para que isso funcione, então, isso acontece em torno de 3 da manhã, é importante que você consiga seguir esses 10, 3, 2, 1. Mas vamos direto agora, assim, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre nutrição, tá? Essa palavra aí que assusta muita gente e para muitos remete a algo negativo, né? Mas aqui, ó, nossa estratégia é diferente. Não tem sofrimento e funciona de verdade. Olha só, e tudo muda quando você entende. O jogo muda quando você entende, né? Por que você vai entender de fato? Porque se você entender como o corpo funciona, a chave do negócio é essa aqui. Você vai entender o que ele precisa e o que acontece quando você come o que come, né? Muitas vezes a gente segue dieta sem saber por quê. Por que a gente está fazendo aquela dieta? Porque o nutricionista passou. Mas muito mais que isso, se você não entender, você vai seguir sempre um protocolo insustentável. Porque quando você entende como funciona o seu mecanismo, você cria soluções para respostas de perguntas que você ainda não ouviu. Então, isso é praticamente a mesma coisa que você ensinar uma criança a ser inteligente. A criança inteligente é diferente da criança culta. A criança culta é aquela criança que tem informação, que sabe tudo do mundo porque ele ouviu. E a criança inteligente é aquela que sabe tudo do mundo porque ele entendeu como funciona o mundo. Então, a dieta é mais ou menos a mesma coisa, cara. Então, quando você entende cada detalhe, a coisa começa a ficar leve, a coisa começa a ficar livre. Então, a coisa mais importante que você tem que entender é que a gente tem 3 macronutrientes, que é a proteína, o carboidrato e a gordura. Isso tudo aqui são calorias que vão trabalhar ao seu favor. E nesse pacote todo, a gente abre mão de tudo. A única coisa que a gente não vai abrir mão é da nossa meta de proteína, da nossa meta de água e do nosso sono. Então, você pode ver que meta de água e meta de proteína, elas conversam bem. O carboidrato a gente negocia, tudo a gente negocia. Isso são as únicas coisas que a gente não negocia. E agora, para você emagrecer, já que o assunto é emagrecer, é importante que você tenha um déficit calórico. Mas é importante que vocês entendam como a coisa é simples. E algumas pessoas que quebraram essas amarras são as pessoas que conseguem sustentar o corpo durante mais tempo. Eu, por exemplo, eu treino desde os 13 anos de idade, mas eu consegui o meu melhor físico aos 44 anos. De lá para cá, depois que eu entendi como a coisa funciona, eu consigo sustentar esse corpo até hoje. Eu estou com 52 anos de idade e se eu quiser participar de um campeonato de musculação, em, sei lá, 2, 3 semanas eu estou pronto. Mas isso aí não serve só para mim, que sou atleta. Isso serve para você que nem treina, ou para você que começou a treinar, ou para você que quer resolver esse problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar em Phil Heath, né? Phil Heath foi um dos fisiculturistas peso pesado, categoria Open, que mais tem troféus de Mr. Olímpia. Para vocês terem uma ideia, o Phil Heath ele foi 7 vezes Mr. Olímpia. Tá? E recentemente, num podcast, o Phil Heath disse que ele nunca comeu uma marmita na vida. Ele pratica o mesmo processo de entendimento alimentar que eu quero passar para vocês. Ele bate as metas de proteína do dia e o cálculo de caloria semanal.
E aí, quando ele quer ganhar peso, ele faz superávit calórico. Quando ele quer perder peso, quando ele quer perder gordura, ele faz o déficit calórico controlado. Quando ele não tem necessidade de perder muita gordura, porque é um cara que já é um atleta. Mas isso dá para a gente utilizar aqui na nossa vida prática. Para vocês terem uma ideia, o Hit, mesmo em preparação de campeonato de Mister Olímpia, às vezes ele saía para viajar, ele fazia a dieta dele e parava em posto de gasolina e conseguia fazer a dieta dele com os alimentos que tinham imposto de gasolina de estrada, em comida por quilo, em bandejão. Olha só que interessante. Esses detalhes de sódio, tudo é peanuts. O mais importante é você entender qual é a quantidade de proteína que você tem que comer por dia. E você entender a quantidade de carboidrato e como funciona a gordura e qual é a função de cada um desses alimentos dentro de você. Então, ó, é muito importante você entender... Volta, por favor. Você entender cada um desses macronutrientes aqui, né? E o papel de cada um deles. Por exemplo, a proteína, para muita gente isso aqui parece óbvio, mas a proteína que a gente fala ali são os bichos, ovos, whey protein. Quando eu falo os bichos, é carne, frango, peixe, alguns vegetais que têm proteína, também como grão de bico, como proteína do arroz, mas é mais importante que vocês entendam que a proteína é o fator principal para a reconstrução muscular. O carboidrato também é importantíssimo. O carboidrato, ele não só é importante para fazer com que você tenha reservas de calórica para poder fazer um treino pesado, mas para te dar energia mesmo para você que não treina. E só que o carboidrato é importante você distribuir ao longo do seu dia nos momentos certos, para que você consiga sempre manter a sua síntese proteica alta. Eu vou explicar mais detalhadamente para vocês isso aqui, vocês vão entender. E a gordura também é uma macronutriente essencial, porque muitos dos hormônios, ele tem um metabolismo lipolítico, é em cima do metabolismo de lipídios, ou seja, das gorduras. Então, é interessante você não zerar a gordura da sua alimentação, mas também não precisa ficar colocando muita gordura, porque gordura em excesso engorda, porque é muito calórico. Para vocês terem uma ideia, 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de carboidrato também tem 4. Só que 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, é uma questão de você aprender a fugir de calorias escondidas e escolher bem seus alimentos. Por exemplo, eu falei isso até na aula de ontem. Você está no meio da tarde, você vai tomar um cafezinho, daí você pega uma mãozinha de amendoim, assim, 100 gramas de amendoim tem 600 calorias. 200 gramas de amendoim tem 1.200 calorias. Você me der uma fatia de 4 queijos, uma pizza de 4 queijos tem 350 a 400 calorias. Você come 2 mãozinhas de amendoim assim, ó, dá para você comer 4 fatias de pizza de 4 queijos, cara. Então, daí o cara faz tudo direitinho, só que ele toma um cafezinho à tarde, come um amendoinzinho ali, e ele não consegue secar nunca. Por quê? Porque tem essas calorias escondidas. E outros alimentos também que você fica usando, beliscando ao longo do dia, fazendo com que a sua insulina suba. Então, só para repassar isso que a gente falou na aula de ontem, o ciclo da insulina é o seu maior inimigo para você conseguir um resultado sustentável, para conseguir ter um resultado legal. Ó, agora eu vou contar o grande segredo, a parte mais interessante dessa aula aqui. É o seguinte, cara. Você tem que entender... Pode passar. Que o excesso... Você consegue achar que aquele lá, que era o número 13, em relação a calorias a mais... acho que é esse aqui, ó, em relação ao déficit calórico, tá? A energia, esse gráfico, eu quis colocar aqui para vocês entenderem como a coisa é simples, como a coisa é óbvia. Ó. Então, se a ingestão de caloria é igual ao de gasto, você tem um balanço energético equilibrado, você não vai ganhar nem perder peso. Se você come mais caloria do que você gasta, você vai ganhar peso. Se você come menos caloria do que você gasta, você vai perder peso.
Isso que eu estou falando é óbvio, não é? Mas agora vocês vão entender um pouco melhor. A gente vai fazer um cálculo, imagina que você é um banco, tá? Um banco de investimentos. Esse banco ele vai abrir toda segunda-feira e vai fechar todo domingo à noite. E o seu controle calórico, de caloria total, nesse banco, o controle é semanal. A sua meta diária é de proteína e de água. Só que a caloria total é semanal. Então, a partir do momento que você entende isso, você fica tranquilo. Para o resto da sua vida, você vai ter paz. Porque o que acontece? Você batendo a sua meta de proteína, você vai estar com a sua síntese proteica funcionando. Ou seja, você sempre vai estar recuperando as suas fibras rompidas do seu treino para você estar construindo massa magra. Tá? Isso é fato. Isso sempre vai acontecer. Acontece que batendo a meta de proteína, eu vou dar um exemplo para vocês. Para um cara de 80 quilos, tá? Ele tem que comer 2 vezes o peso dele em gramas de proteína. Tem que comer 160 gramas de proteína por dia, certo? Se ele comer 160 gramas de proteína por dia, cada grama de proteína tem 4 calorias. Ele precisa de 640 calorias só para bater o que ele precisa de proteína por dia. Parece muito, mas não é muito. Só que 640 calorias, 60 gramas de proteína. Será que eles estão me ouvindo ou será que está travando? Aqui com vocês, eu não sei se a imagem está, se vocês estão ouvindo. Será que... Ah, está ouvindo. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, ó. Se você tem que comer 160 gramas de proteína por dia, vocês têm que entender que as carnes têm em torno de 22 a 23 gramas de caloria a cada 100 gramas. A carne a gente pesa crua, tá? E um bife é do tamanho de uma mão. E um bife tem 100 gramas de carne crua, então é 23 gramas de proteína. O carboidrato, a gente pesa ele cozido, tá? Mas o cálculo da proteína é em cima da carne crua. O frango tem 1% a menos, e o peixe tem mais ou menos a mesma coisa que a carne, tá? Então é entre 22 e 24 gramas de proteína. Uma dose de whey protein tem em torno de 27 gramas de proteína, de 24 a 27. Opa, tá. E um ovo tem 6 gramas de proteína. Então, para você comer 160 gramas de proteína, já é bastante comida para uma pessoa de 80 quilos comer ao longo do dia. O resto ele vai preencher com carboidrato. Só que esse cálculo de carboidrato, você tem que entender que a cada 7.700 calorias a mais que o seu metabolismo basal mais treino por semana, você ganha 1 quilo. E a cada 7.700 calorias a menos, ou seja, como está na tabelinha aqui em déficit calórico, do que o que você precisa para viver, que é o seu metabolismo basal, menos mais o seu treino, que você comer a menos, você vai perder 1 quilo. Mas a fração ideal disso também é a mesma coisa, ou seja, a partir desse momento você passou a entender como funciona uma dieta pro resto da sua vida. Você vai fazer um controle semanal de calorias, onde você vai incluir o seu metabolismo basal e o quanto você gasta de caloria no treino. Você vai fazer uma soma disso e vai comer. No final da semana, o que você passou de caloria você engorda, o que você teve de déficit de caloria, você vai perder peso. Agora, a partir do momento que você entende que você bateu a meta de proteína e você vai estar sempre construindo massa magra, você não precisa estar tão preocupado em querer ficar comendo muito a mais para ganhar muito peso ou muito a menos. Isso vai de acordo com a sua necessidade. Então, a partir do momento que você entendeu isso aí,
o resto da vida você está livre para fazer o prato como você quiser. Você come um pouco mais num dia e um pouco menos no outro. Isso aqui parece meio complicado, mas olha só que interessante. Eu disponibilizo aqui na minha plataforma, esse aqui é um outro assunto para a gente falar depois, uma calculadora de metabolismo basal, uma calculadora de água, uma calculadora de meta de proteína, a gente disponibiliza uma tabela de treino com projeção de carga submáxima, a gente disponibiliza tudo aqui, tá? Mas isso eu vou falar para vocês ocasionalmente, é sobre a nossa plataforma de treino. Mas o mais interessante para vocês entenderem hoje é que existem algumas ferramentas também que dá para você acelerar a sua síntese proteica. Ou seja, dá para você se permanecer em estado anabólico mesmo sem o superávit calórico. Como que você vai fazer isso? Dá para você fosforilar uma proteína chamada mTOR. E tem como você fosforilar essa proteína mTOR com o auxílio de alguns suplementos, né? Que a gente compõe esses suplementos num caldeirão do bruxo pós-treino. A gente coloca aí dentro de uma shakeira um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, alguns aminoácidos, alguns suplementos necessários, com que você consiga fazer uma otimização e se mantenha em condição anabólica durante muito mais tempo. E esse é um pulo do gato que eu vou ensinar para vocês aqui um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, bater a meta de proteína para você não perder músculo. Se você preservar sua massa magra, o que você vai ganhar, o que você vai perder, vai ser sempre gordura. E o déficit calórico, para quem quer emagrecer, é muito simples fazer. Você faz um cálculo do seu metabolismo basal semanal e coloca ali 1 hora de treino, tanto de musculação quanto 1 hora de treino de cardio. Cada hora tem 600 calorias. Se você faz 1 hora de treino de cardio mais 1 hora de musculação, são 1.200 calorias. Se você faz isso todo dia, você soma 1.200 com o seu metabolismo basal ao longo da semana. Se você faz uma vez por semana, você soma uma vez. Se você faz 2 vezes por semana, você soma 2 vezes. Então, você tem a liberdade em montar a sua dieta de acordo com o que você tem na mão. E eu ensino tudo isso aqui, e eu estou aqui para ensinar vocês a fazer tudo isso de uma maneira prática, de uma maneira onde você vai ter a liberdade sem ficar precisando pesar comida, nada disso. É muito fácil você conseguir entender como é a montagem dos pratos. Porque se você entender que o espaço físico dentro do prato, o espaço de proteína tem que ser metade do prato, e a outra metade do prato você dividir entre carboidrato e fibras, fica óbvio que a parte de carboidrato vai ser simplesmente o suficiente e você vai ter uma absorção de um macronutriente que é térmico, que é a proteína. E, traduzindo em miúdos, a digestão da proteína é uma digestão térmica que faz com que você queime caloria para poder absorver o seu prato de comida. Então, é mais uma ferramenta a mais que eu tenho para ensinar para vocês aqui. Então, é assim, ó. Deixa eu ver aqui. Então, para cada pessoa, a gente tem uma estratégia diferente aqui. A gente tem como montar uma dieta que seja funcional, uma dieta que seja prática. Mas é muito importante que vocês entendam que essas ferramentas elas são necessárias para que a gente consiga otimizar esse seu metabolismo. Metabolismo, como eu disse, é o número de reação química dentro do seu corpo. Assim, ó, como eu disse para vocês, atenção, que para cada pessoa tem uma estratégia diferente. É óbvio que você não vai manter um déficit calórico para uma pessoa que tem um metabolismo muito acelerado e está magra. Essa pessoa precisa comer mais carboidrato, mas ele precisa escolher quais tipos de carboidrato. E aí que a gente explica com mais detalhes aqui, que as pessoas têm que se alimentar de carboidratos que têm um índice glicêmico baixo, para que não suba tanta insulina, porque o seu pâncreas identifica a quantidade de açúcar no seu corpo e produz uma insulina para tirar esse açúcar de lá, e essa insulina dá fome. Então, se você sente fome, você quer comer o quê? Carboidrato. Você comeu carboidrato, o pâncreas identificou que tem açúcar no sangue. Carboidrato é açúcar. E daí ele produz mais insulina, que vai dar mais fome, que você comer mais carboidrato. Então, você tem que sair fora desse ciclo da insulina. E o grande segredo é usar
proteína em todas as refeições e carboidratos de índice glicêmico baixo. É muito fácil, né, você saber quais são os carboidratos de índice glicêmico baixo, que são as batatas, o arroz, o feijão, mandioca, mandioquinha, e assim por diante. Macarrão de arroz, que não tem glúten, que é bem legal. Esse tipo de alimento que é o alimento indicado para vocês usarem quando vocês estiverem compondo a sua dieta. Usar um carboidrato de índice glicêmico baixo, usar legumes, usar fibras e usar ovos também. Se vocês usarem pelo menos 5 ovos por dia, vocês já têm praticamente todas as vitaminas que vocês precisam repostas. Vocês vão precisar de vitamina D e um pouquinho de magnésio. O resto, na gema do ovo, tem tudo. Vocês não tenham medo de comer ovo com gema, pessoal. E outra coisa também, na gema do ovo, a gente tem o colesterol, que é uma gordura essencial para você metabolizar a sua testosterona. Como eu disse para vocês, a testosterona ela é um hormônio lipolítico, é metabolizado em cima da molécula de colesterol. Então, para cada pessoa tem uma estratégia diferente aqui. Então, é assim. Acho que eu consegui explicar para você o possível, mais ou menos, o tema daqui hoje. Eu consegui passar para vocês o quanto a coisa é simples, né? Na internet, hoje em dia, está muito fácil vocês conseguirem aí tabelas de alimentos, vocês conseguirem fazer o cálculo do seu metabolismo basal. Então, o grande pulo do gato é o seguinte: o metabolismo basal mais treino para fazer o controle de caloria na semana, bater a meta de proteína para você preservar a sua massa magra e usar mais carboidrato se você quiser ganhar peso, ou menos carboidrato se você quiser perder peso. Então, resumindo, pessoal, é isso. Esse é o grande quebra de amarras que vocês vão ter para vocês poderem ter a liberdade de montar a dieta para vocês, entendendo como é que funciona o seu corpo, né? Assim, resumindo, o principal ponto aqui é entender o papel de cada macronutriente e a sua dieta de uma forma estratégica, né? E eu acho que é legal pedir para vocês não esquecerem, quem não assistiu, assistir a aula de ontem e ver nos resumos e se preparar para a nossa aula 3, que eu vou ensinar tudo sobre treino que dão resultado de verdade, né? E então, hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido fazer com que vocês entendam como a coisa é mais simples do que a gente imagina, né? E falar também que a gente tem uma plataforma, e nessa nossa plataforma a gente tem tudo isso aqui que eu falei para vocês bem detalhado, e amanhã, nessa aula 3, a gente vai passar mais detalhes de como funciona o nosso curso, mais detalhes dessa plataforma. Então, é muito importante que amanhã, vocês que assistiram a aula hoje, assistam a aula amanhã também. Então, pessoal, a aula de ontem e a aula de hoje, a gente vai liberar elas para vocês assistirem. A gente vai mandar no grupo, é isso? No grupo vocês vão ter a aula de ontem e a aula de hoje. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês, como eu fiz ontem, ó, Scarlett, vê se você me ajuda aqui a fazer uma selfie para a gente postar aqui com a foto do pessoal aí, o pessoal da turma. E quem gostou, comenta lá no Instagram que gostou, ou manda suas dúvidas para mim, manda nos insights. Eu quero saber se vocês estão aprendendo, se vocês estão curtindo, e os ajustes de quem vai querer conseguir aplicar isso aqui na vida de vocês. Peraí, agora eu vou fazer a fotinha aqui para a gente pôr. A Scarlett vai me ajudar aqui. Será que dá tempo de eu responder algumas perguntas aqui, Scarlett? Espera, vamos tirar a foto primeiro aqui. Isso. Pessoal, como ainda dá um tempinho, eu acho que eu vou abrir aqui para responder algumas perguntas aí da turma, a pergunta de vocês. Vamos fazer uma mentoria aqui. Oi?
Ah, pessoal, a aula de amanhã, ó, é uma aula imperdível, tá? É a aula mais importante desses aulões aqui, que eu vou ensinar para vocês é, em relação ao treino, uma aula de treino, tá? A gente vai falar sobre o nosso sistema de treinamento. O, Eu vou te falar as perguntas no chat aqui, tá bom? ó, esse cara te vai abrir. As perguntas, vai. Aí que falou, pode repassar os 4 itens 10, 3, 2, 1. Vamos lá, ó, Ayrton, vou repassar os 4 itens do 10, 3, 2, 1 aqui para você, tá? É o seguinte, o 10 é o seguinte, 10 horas de dormir, para de tomar café. Se não for 10, for 9, isso é importante para você conseguir um sono que realmente funciona. 3 horas antes de dormir, você vai parar de comer. 2 horas antes de dormir, você vai parar de beber água. E 1 hora antes de dormir, desligar as telas. Procura desligar suas telas. Que mais? Mais algumas perguntas aqui. Boa, Ayrton. Um abraço, irmãozão. Para quem é bariátrico e tem cocheta, a porcentagem é a mesma? Ó, para quem é bariátrico, ó, gente, para quem é bariátrico, tá? O meu irmão é bariátrico, então eu tenho um certo conhecimento sobre o tema. Os bariátricos precisam caprichar mais do que ninguém nas metas de proteína, porque tem alguns tipos de cirurgia bariátrica, tem umas delas que é o bypass, né, que vai direto para o intestino. Então, tem um caminho mais curto de absorção de nutrientes. Então, o cara que é bariátrico, ele não pode deixar, em hipótese alguma, de bater a meta de proteína. Uma sugestão para você bater a meta de proteína, a gente fala muito disso no curso, é no final do dia você fazer uma repescagem de tudo aquilo que você comeu durante o dia e fazer uma conta. Vamos supor, você foi num restaurante e comeu 200 gramas de carne. Daí deu ali 45, 48 gramas de proteína, tá? Daí, à tarde, você chegou em casa e jantou um macarrão com atum, uma lata de atum, mais 20 gramas de proteína, deu 60. Você sentiu que ali você está faltando comer mais 60 gramas de proteína ao longo do dia, você começa a entrar em pânico e acha que não vai bater. Bate sim. Você vai lá antes de dormir e toma whey protein. Não tem problema. O whey protein, até mesmo para quem é bariátrico, é muito interessante você usar, principalmente na última refeição do dia, para você fechar a sua conta da meta de proteína. A meta de proteína é muito importante para você fazer esse processo de solicitação de células satélites para recuperar sua fibra do seu treino. Bater a meta de proteína é importante, inclusive, para quem não treina, tá? Porque, como eu falei para vocês, a proteína é o único macronutriente que tem uma digestão térmica. A absorção da proteína queima caloria. Olha que interessante. 2 pessoas iguaizinhas, uma comeu o mesmo prato de carboidrato e outra comeu o mesmo prato de proteína, o cara que comeu o mesmo prato de proteína, ele vai emagrecer mais, mesmo que tenha o mesmo número de calorias. Por quê? Porque o processo de digestão da proteína é um processo térmico, então ele queima caloria. Tem mais alguma aí? Fala, falou assim, a proteína cozida é mais ou menos da proteína normal, acho que é isso. A proteína o quê? Proteína cozida, ela cozida, 30% mais ou menos, ó. Tem alguns alimentos que na hora que você cozinha ele perde 30% de umidade. Então, de 20% a 30% a carne, por exemplo. Uma carne de 100 gramas de carne crua vai dar 23, mais ou menos, de proteína. E essa carne, quando você cozinha ela baixa para umas 80 gramas, mas as 23 gramas de proteína, elas são preservadas. Só que são 80, é um bife, ele fica menor, né? Ele fica cozido, ele encolhe o tamanho, então ele fica mais leve, mas a proteína é a mesma, mais ou menos 20%, de 20% a 30%. Uma aula do Rogério. Ganho de massa atualmente no corpóreo, porque o carbo é proteína, basicamente isso. Final é o quê? Ganho de massa atualmente no volume corpóreo, amplia carbo, batendo na proteína, basicamente isso. Isso, ó, gente, eu ouvi uma pergunta aqui interessante do Marcos? Rogério. Do Rogério. Rogério, boa pergunta que você fez aqui, gostei, cara. Para você ganhar massa batendo meta de proteína. O cálculo das gramas de proteína que você tem que comer é em cima do seu peso corpóreo, tá?
Se você estiver ganhando peso, você tem que ir aumentando a sua meta de proteína. Por exemplo, se você pesar 80 quilos, você come 160 gramas de proteína por dia. Se você passou a pesar 100 quilos, você tem que comer 200 gramas de proteína. Só que se você está em processo de cutting, se você está querendo emagrecer, é a mesma coisa. Se você pesava 100 quilos, a sua meta de proteína, mesmo gordo, era 200 gramas de proteína por dia. Se você baixou para 80 quilos, você pode abaixar aí para 160 gramas de proteína por quilo. Para você ganhar peso, você vai fazendo superávit calórico, você vai colocando carboidrato. Para você perder peso, você vai tirando o carboidrato. Só para vocês entenderem mais ou menos como funciona o caminho das calorias dentro do nosso corpo, tá? Quem identifica que aquela caloria entrou dentro de você e essa caloria vai ser usada como combustível é a sua mitocôndria, tá? A mitocôndria que faz essa fotossíntese, ela que é como se fosse o CT que tem dentro de você. A caloria entra ali de gordura, de proteína, de carboidrato. A mitocôndria vai ler essa caloria e apontar ela para cá. Vem cá, você vai virar combustível e você vai virar reserva. Por isso que é importante você estar com o seu processo metabólico sempre otimizado. O que faz você otimizar a sua mitocôndria, que é o seu CET, é bater a meta de água e fazer exercício de cardio. Então, o exercício de cardio, ele é interessante para a sua saúde cardiovascular e para o seu otimização mitocondrial. Agora, não tenha o seu exercício de cardio como fonte de consumo calórico. Porque, veja bem, se você ficar fazendo muito cardio, o cardio ele é catabólico, ele faz com que você perca água, perca gordura e perca músculo também. E a partir do momento que você entendeu já aqui no nosso aulão que o que controla a quantidade de caloria que você precisa para viver, que é o seu metabolismo basal, é a sua quantidade de músculo, se você perder músculo fazendo cardio, o seu metabolismo basal também vai diminuir. Isso significa o quê? Que mais para frente essa conta vai chegar. Se um dia você precisa parar de fazer ginástica, o seu carro está gastando pouco combustível, então ele vai ficar armazenando mais. Mas se você tiver um motor grande, poderoso, um motor que consome bastante combustível, se um dia você nem treinar, o seu motor ali está batendo, cara. Então ele vai consumir combustível, ele vai deixar menos combustível para virar reserva. Então, entenda que o exercício de cardio ele é muito bom para otimização mitocondrial, desde que você bata suas metas de água, e para a saúde cardiovascular. Ele não é indicado para você querer perder peso. Para você perder peso é musculação para ter mais músculo e o músculo fazer com que você queime mais caloria. Obviamente, aí entra a restrição calórica, né? Isso tudo vai conversando. Se você entender como funciona tudo isso aí, o resto da vida, cara, você nunca mais na vida vai engordar e nunca mais na vida você vai deixar de ganhar músculo. Esse é o segredo da coisa. O Michelotti. Michelotti. Para montar uma plano de alimentação, me diga que profissional profundo, indica, já consultei alguns, nada a ver. Para você montar um plano de alimentação, eu indico você ter conhecimento de como funciona o seu metabolismo basal, de como funciona o seu consumo calórico através dessas calculadoras metabólicas e como você entender o quanto você consome e exige de caloria com atividade física. Daí você vai fazer uma conta, você vai chegar num número semanal de caloria e a fração ideal de 7.700 calorias é sempre 1 quilo para mais, 1 quilo para menos. Como você vai montar e distribuir isso ao longo do seu dia? É muito simples, cara. Você vai usar carboidratos de índice glicêmico baixo e bater meta de proteína. Bateu a meta de proteína, você tem a liberdade de usar esses carboidratos ao longo do seu dia como você quiser. Mas mais para frente eu vou dar mais detalhes de como você otimizar isso, como eu te falei, com o caldeirão do Bruche e com outras ferramentas que a gente tem aqui guardada aqui no nosso bolso para passar para vocês na hora certa. Essa pergunta é do Ana Wilson, e essa aqui tem que estar na aula amanhã para conseguir ter certeza. Comecei a fazer cardio, comecei a perder peso, não quero. Olha lá, comecei a fazer cardio, comecei a perder peso e não quero. Isso aqui é uma pergunta para a aula de amanhã.
Uma pergunta boa, tá? E aí, respondo hoje ou deixa eu responder amanhã? Então, amanhã eu vou responder essa aqui para vocês. Ó, pessoal, não percam a aula de amanhã. Muito obrigado aí por vocês virem aqui nesse nosso segundo aulão. E amanhã eu vou ensinar vocês como ganhar massa muscular, perder gordura ao mesmo tempo, ou ganhar massa muscular sem perder peso. Tá bom, pessoal? Mais uma vez. Opa, mais uma pergunta. Vai. Marcelo Furtado, como bater meta de proteína sendo vegetariano? Como bater meta de proteína sendo vegetariano? Ó, existem muitos suplementos veganos, tá? O mercado, até na Evolution Nutrition, tem muitos suplementos veganos bons, mas você pode usar proteína de arroz, uma proteína muito boa, o grão de bico, cara. Usa o grão de bico na sua dieta. Não tem muita caloria, é uma proteína excelente. Pessoal, infelizmente eu preciso desligar. Pô, eu queria tanto ficar aqui, cara. Mas eu já estão puxando minha orelha. Pessoal, beijo no coração de vocês. Muito obrigado mais uma vez. E amanhã às 8 da noite estaremos aqui de volta, tá? Vamos falar de treino, vamos passar mais segredo para vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos.